Henrique Medina Carreira é convidado do Jornal das 9. Boa noite, Sr. Professor. Concorda com o Adriano Moreira quando ele diz que se corre o risco de uma grave onda de agitação social em Portugal? Os portugueses já têm revelado, passa a expressão, capacidade de encaixe do fenómeno dos reformados, que se diluíram na sociedade portuguesa com relativa facilidade, não permitem pensar que o português se rebela com muita facilidade. Ora, isto vai depender da profundidade da extensão da crise, porque esta crise está a conduzir à queda da classe média-baixa e ao empobrecimento dos pobres. E isto não permite fazer qualquer avaliação sobre o que vai acontecer. Agora, que é de temer, é. E ao mesmo tempo que se assiste à chegada dos técnicos do FMI, do Banco Central Europeu, etc., vemos também que o discurso político em Portugal continua muito à volta de querelas, de quem disse o quê, quando, onde, da resposta e da contra-resposta. Eu acho que esta gente não está à altura das circunstâncias. Isto que se passa, o sujeito diz uma coisa, daí a 10 minutos outro vem dizer, depois outro vai responder, acho que isto é de uma baixeza e de um péssimo exemplo para o povo na situação em que o país está. Acho lamentável tudo aquilo que se tem passado. Como é que chegámos até aqui? Bom, chegámos, como era previsível há muito tempo. Se em sua casa, o rendimento da sua casa progredir 2% ao ano e a sua despesa progredir 5% ao ano, há um dia em que o seu rendimento não vai chegar. Pronto, isto foi o que aconteceu em Portugal. É muito simples de perceber. O Estado foi crescendo, a economia não produzia receitas suficientes para, entre aspas, alimentar o Estado. Pronto, a partir de um certo momento começou a endividar-se. Por seu turno, com a queda dos juros, também os particulares vieram endividar-se muito a partir de 97, 98. Deixámos de ter um mecanismo de defesa que era fundamental e que nos salvou muitas vezes, que era a desvalorização da moeda. Portanto, a conjugação destes fatores, Estado com excesso de despesa, privados com excesso de despesa, incapacidade de pôr a economia portuguesa mais competitiva, conduziu a isto. Mas não foi nos últimos 6 anos que passámos apenas a gastar demais. Não, isto começou em 96, 97. Mas o fenómeno é anterior. Nos últimos 30 anos, esta divergência entre o ritmo do crescimento da despesa do Estado e a economia prolongou-se ao longo de 30 anos. Portanto, isso não é nada novo. E este fenómeno deveria ter sido visto com muito mais antecedência. Mas não foi visto ou não quis ser visto? Não foi visto. Não foi visto porque as nossas elites desprezam tudo o que seja pensar com rigor e com base em elementos fundamentais e com números, não é? E, portanto, fazer contas em Portugal é uma vergonha. As famílias fazem contas, mas o Estado não faz. Portanto, a sociedade portuguesa foi enganada e foi levada para isto em nome de uma realidade que nos é muito cara. Quando se diz que se aumenta as pensões, que se aumenta os subsídios, etc., bom, toda a gente fica satisfeita. Simplesmente, quando isto é feito sem fazer contas, não conduz ao conduz. Nós não tínhamos economia para o Estado Social que viemos a criar. E não temos, nem teremos. Por seu turno, os partidos políticos vivem do agrado do Estado Social. Porque, como são 6 milhões de funcionários, reformados, pensionistas, subsidiados vários, são 6 milhões. 6 milhões de dependentes do Estado, é isso que está a dizer. Aquilo é que eu chamo de partido do Estado. Portanto, os partidos não se metem, entre aspas, com este largo conjunto de portugueses. Mas aí o ónus é de todos eles. O ónus aí é de todos os que estiveram na governação. Sim, a mim não me interessa muito saber quando é que foi, como é que foi. Posso dizer-lhe que as razões foram estas. Por um lado, a queda dos juros, a entrada no euro, o Estado não referiu as despesas, os particulares começaram a gastar muito e começámos a endividar-nos fora. O senhor, em janeiro do ano passado, em janeiro de 2010, defendia já uma intervenção externa nessa altura, o que significa que havia sinais e antes disso já havia alguns alertas por parte de algumas vozes. E minhas, eu escrevi 15 artigos ao longo da década a tratar estes problemas e, portanto, está lá tudo muito claro. Quem não quis ler, leu. Quem leu, desprezou. E, portanto, o país foi conduzido estupidamente à situação em que está. Mas uma entrada do FMI, uma ajuda externa anterior... Mas eu explico-lhe porquê. Porque em Portugal não é possível introduzir grandes medidas, aquelas medidas fortes, pesadas, com o governo de um partido.
Porque esse partido tem medo que o partido que está de fora venha a capitalizar o descontentamento. Portanto, os governos de um partido não assumem este tipo de medidas, só vindo alguém de fora. E em 83, quando foram tomadas medidas drásticas, certamente menos drásticas do que aquelas que vamos suportar, nesse tempo era um governo de 2 partidos. Um esfiado por Mário Soares, outro Monta Pinto. Portanto, era muito mais fácil. O PSD impopularizava-se na medida em que o PSD impopularizava. Para além de que tínhamos um ERA, desvalorizávamos, etc. Portanto, a crise de agora não se compara com a de 83. Mas se a solução for idêntica do ponto de vista político, conseguiremos enfrentar melhor esta realidade? Não, é evidente que se houver menos desmandos políticos, menos, digamos, guerrilhas de pátio como estas que vamos verificando, naturalmente pode criar-se um clima mais agradável e mais simpático. Eu nem percebo mesmo porque é que estes responsáveis políticos não se sentam à volta da mesa no almoço a combinar estas coisas, mas o que se vê é que se detestam, se agridem e, portanto, o teor de relações que vai sair destas eleições é preocupante. É mais uma machadada no prestígio da classe política. Já vamos mais à frente voltar a falar dos cenários políticos no futuro próximo. Gostava, antes disso, de voltar à intervenção externa e à ajuda externa a Portugal. Hoje ouvimos o Ministro das Finanças, numa entrevista à agência Reuters, dizer, enfim, que o dinheiro que existe é até maio. Exatamente, o papel do FMI aqui vai ser qual? Vamos ficar maniatados em absoluto pelo Fundo Monetário Internacional? O papel do FMI era aquele papel que nós próprios deveríamos assumir, que não assumimos, por isso que lhe digo, um governo de um partido não assume. O FMI, basicamente, o que tenta e o que, em geral, resolve, é baixar o gasto para as posses das sociedades. Se nós produzimos 100 e estamos a gastar 110, o FMI vai procurar passar de 110 para 100. Quer dizer, é meter a família a gastar aquilo que pode. Mas há várias maneiras de passar a gastar 100. Com certeza, pois há, evidente. Mas a maneira de passar a gastar 100 é retirar capacidade de compra às pessoas. Mexer em salários, possivelmente em prestações sociais. Tudo vai depender da competência e da capacidade que esta gente revelar. Nós, para atuarmos sobre a despesa, temos de ter, para ser um trabalho consistente, uma lista das despesas e do peso de cada uma delas. E essa deve ser a primeira tarefa. É naquilo que é mais fácil e que atinge menos as pessoas e eliminar essas despesas. Não se conseguindo tudo o que é necessário, então tem de se ir ao grosso das despesas. Quais são? Salários, pensões, subsídios vários. Porque os salários e as pensões pesam 75% na despesa pública. E como temos, grosso modo, mais 5% de juros, quer dizer, há 80% da despesa em que é muito complicado mexer. Restam só os 20%. Para reduzir o necessário em 20% é muito complicado e muito difícil. Mas há que começar pelas despesas, digamos, sem relevância social e depois atacar aquilo que é necessário, salários, provavelmente, pensões, subsídios. Estou convencido que vamos passar por aí. O que significa que ficaremos, pelo menos durante uns anos, definitivamente na chamada cauda da Europa. Não é uma expressão de que gosto muito, mas entre os pobres dos pobres da Europa. Sim, mas isso quem faça contas sabe que nós vimos aqui de 15º, 14º, já vamos em 22º. Isso é uma ilusão. Não cair na cauda da Europa já é uma fantasia. Só quem anda a fazer poesia, não é? Isso, a cauda da Europa é inexorável já, porque os outros países continuam a crescer e nós não crescemos nada que se pareça e até estamos a decrescer em certos casos. Portanto, a cauda da Europa já não vale a pena pensar, vamos para lá em 5, 10 anos. O FMI vai ser suficiente para arrumarmos a casa? É porque não chega a chegar cá, cortar aqui e ali, porque se chegar à minha casa e me disser o senhor está a gastar 120, só pode gastar 100, eu passarei a gastar 100, mas se calhar tenho uma série de outras coisas para resolver. Não, seguramente isto cria problemas às pessoas, sobretudo as pessoas têm compromissos com casas e com viagens e com outras coisas em que se meteram. Isso, nestas coisas, as medidas são cegas. Apanham pelo caminho quem apanham. Não tínhamos a mais pequena ilusão. E isso é que é muito desagradável. Realmente a falta de competência e a falta de visão dos políticos conduziu este país ao estado em que está. A crise internacional agravou e antecipou. Mas nós chegávamos lá daqui a 2 ou 3 anos. Portanto, a responsabilidade é do poder político. O país
caiu no estado em que está por causa do poder político. Não me interessa qual seja, de A, de B ou de C. Porque há muitos anos que é perceptível que o nosso percurso ia desembocar no sarilho. E ninguém ligou para ter vindo a isso. Pelo contrário, ajudaram a fazer as neiras. Portanto, há quem vá sofrer. Agora, o que importa salientar é que o que o FMI vem exigir, bom, são medidas deste estilo. Agora, aquilo que é necessário que nós próprios assumamos, se eles não insistirem muito, é que nós só podemos sair desta situação desagradável se a economia crescer. Porque senão nem as contas públicas vamos regularizar nos próximos anos. Para a economia crescer, é preciso que haja investimento. Para haver investimentos, é preciso que quem investe se senta a atrair. Se o meu amigo quiser investir num país, chega lá e pergunta, sei lá, os impostos aqui como são? E o advogado, o consultor, diz, olha, os impostos aqui mudam todos os 3 meses. As taxas sobem e descem. O sistema está todo esfrangalhado. Bom, como empresário, o senhor fica logo assustado. E então os tribunais como é que são? Olha, aqui uma ação fiscal, um processo fiscal pode demorar 10, 15 ou 20 anos. E se for um processo civil, que tiver de cobrar uma dívida, olha, põe uma ação de condenação que demora 3 anos e uma ação de execução que demora 4. 3 mais 4 são 7. Então, para eu cobrar uma dívida, leve 7 anos, com o risco de, quando lá chegar, nem encontro o devedor. A administração pública, para se conseguir uma licença, é preciso dar dinheiro a este, àquele e àquele outro. Corrupção. O meu amigo constitui uma sociedade em 50 minutos, mas depois, para obter a licença para o toldo e para abrir a porta, leva 3 meses. Portanto, este é o estado do país. Quer dizer, nós precisamos de eliminar estes vícios que desde 85 ninguém lhes mexeu. Quer dizer, estes vícios da sociedade... Não mexeu porque? Porque não mexeram. Porque haviam fundos, o país foi vivendo à tripa forra, quando havia complicações desvalorizávamos o escudo, portanto isto foi-se equilibrando. Ou porque também a linguagem popular foi-se atamancando. Ou porque, em alguns casos, não direi no todo, mas noutros, há interesse em que as coisas se mantivessem como estavam. Não penso tão mal dos políticos, não, por distração. Mas há interesse, há lobbies e há interesse instalados. Não, mas se falar da justiça, não está a falar dos todos, propriamente. Nos tribunais ninguém tem interesse em que aquilo seja assim. É que não confunda os casos que andam na Procuradoria-Geral da República contra este, contra aquele e contra aquele outro, por causa dos sobreiros, por causa de Sócrates. Não, isso é outro problema. Isso é o problema mau da política. O outro problema é um problema de desarrumação, de falta de meios, de falta de disciplina, de falta de regras. Esse resolve-se. Esse outro que tem em mente e que a população olha para a justiça medindo-a por isso, não. Isso é a zona negra da justiça. É que não tem explicação, para mim não tem compreensão rigorosamente nenhuma. Agora, aquela que é, digamos, má organização... Está a falar do expediente, dos casos mais comuns. Não, dos casos normais, que são os que nos interessam. Divorcia-se, exige uma dívida, põe uma ação de indemnização, é o que interessa à população. E essa não funciona também. E o não funcionar, essa atinge realmente a nossa capacidade de atração de investimentos. E sem investimentos nem criamos emprego que valha, nem criamos crescimento da economia. Ora, esta é a parte em que o fundo provavelmente não vai empenhar-se a fundo. Bom, e essa compete-nos a nós, mas já competia em 1985, em 90, em 95, em 2000, e nunca se fez coisa nenhuma. Reforma-se a justiça de 7 em 7 meses, elimina-se um papelinho aqui de ano, e portanto o país está entregue à desarrumação mais completa. Há pouco tempo, um arquiteto aí, eu vi, suponho que foi aqui na SIC, que referia um projeto em Bucareste que foi aprovado em 5 meses. Aqui na Câmara de Lisboa levaria 4 anos. Bom, quer que alguém venha investir em Portugal? Face a esse diagnóstico, a pergunta é se basta vontade política, face à situação a que chegamos, para que esse estado de coisas se altere. Não é uma questão de vontade política. É que os partidos estão a revelar uma imensa incapacidade para agir. Porque os partidos estão próprios, eles tomados na sua base. Todos eles? Aqueles que passam pelo governo.